seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um pequeno espaço em que nós olhamos para as notícias do ponto de vista de um cristão que tem a Bíblia na mão e procura se guiar por aquilo que é a Palavra de Deus. Nós estamos vivendo o início daquilo que é a vacinação para o Covid-19, o que está a causar evidentemente um grande impacto e uma grande expectativa a nível mundial, e nós vamos ter notícias com bastante frequência a respeito de agora, já não tanto, ou ainda junto com o número de mortos e de infectados, agora também temos uma grande informação a respeito do número de vacinados a cada dia, e a expectativa certamente é de que isto possa vir a trazer alguma normalidade à vida. Expectativa esta que, no entretanto, sendo grande, os especialistas vêm tentando acalmar a população, dizendo que isto vai demorar um bocado de tempo. O que talvez possamos salientar, porque também é importante no meio disto tudo, é a questão ligada aos negócios que têm a ver com a produção destas vacinas. Quando lemos, por exemplo, a respeito daquilo que é a subida das ações destas empresas farmacêuticas, ficamos surpreendidos. Por exemplo, a BioNTech, que é a parceira da Pfizer, subiu nada mais, nada menos do que 263 pontos percentuais na Bolsa de Valores. A Pfizer continua a subir, já está 26% acima, o que para uma empresa do tamanho da Pfizer é uma coisa realmente gigantesca, é uma coisa brutal. Estamos a falar de um negócio que se estima que vai produzir cerca de 10 bilhões por ano. Estamos a falar por ano porque é muito possível que esta vacina venha a entrar no calendário de vacinação e não seja uma coisa apenas pontual para agora. É interessante e triste, por certo lado, quando nós sabemos, por exemplo, que houve uma interrupção na produção de várias outras vacinas e também nos estudos que estavam a ser feitos sobre vários tipos de medicamentos que são necessários e importantes. Estas coisas foram colocadas de lado porque a prioridade era produzir a vacina. Portanto, estas empresas neste momento estão centradas nisto porque estas outras coisas iam demorar mais tempo, iam demorar ainda alguns anos, iam gastar muito dinheiro e o retorno ia ser muito demorado. Então há que investir nestas vacinas porque o retorno é praticamente imediato e o entusiasmo, sem dúvida, é muito significativo. Isto tudo faz-nos pensar no equilíbrio, na harmonia, naquilo que realmente é a verdade a respeito de todos estes factos e que nós não vamos saber agora, vai demorar muito tempo para nós sabermos. Temos insistido aqui em alguma informação que achamos que é pertinente para nós colocarmos tudo isto em perspectiva. Nós estamos completando um ano com esta situação da pandemia e nós temos neste momento cerca de 80 milhões de pessoas infectadas no mundo. 80 milhões de pessoas infectadas no mundo com 1,7 milhões de mortos. Evidentemente que é muito significativo, claro, para uma patologia infecciosa é uma coisa tremenda, é uma coisa brutal. Atenção, 80 milhões de casos. A estimativa nos diz que há anualmente entre 350 e 550 milhões de casos de malária no mundo. Estamos a falar de paludismo. E que os mortos estarão entre os 1,5 e 2 milhões por ano. São números significativos, são números maiores do que esta virose que está a matar. No entretanto, nós não vemos absolutamente nenhuma preocupação, pelo menos não no que diz respeito a este tipo de impacto para poder resolver um problema como este. Porque estamos a falar essencialmente da África subsaariana, Sudoeste Asiático, regiões extremamente pobres. Só na África subsaariana a estimativa é que há 200 mil crianças morrem por ano de malária. 200 mil crianças. Evidentemente não temos estes valores no Covid, porque o Covid atinge e provoca mortalidade em populações com idades maiores. É dramático pensarmos que há, provavelmente, tratamentos bastante mais baratos disponíveis no mercado e que não estão a ser explorados. A ivermectina já foi provada, já foram feitos muitos estudos com centenas de doentes, com resultados impressionantes, muito bons. Isso já foi apresentado até nas autoridades americanas mais altas. O problema da ivermectina é tão simples quanto isto. É um medicamento antigo, é um medicamento barato, é um medicamento que já não está fechado em termos de monopólio por nenhum laboratório, portanto a patente está aberta. Os custos são baixíssimos em termos de produção, não ia dar grande resultado em termos de dinheiro, portanto, se calhar não vale a pena. Por outro lado, quando nós olhamos para esta situação do ponto de vista do resultado, porque afinal estamos a pensar em algo que vai ser solução,
A vacina da Pfizer, por exemplo, precisa de estar refrigerada a 70 graus negativos. Não é qualquer frigorífico que consegue ir a 70 graus negativos, sobretudo um frigorífico grande para uma grande quantidade de vacinas. Agora, estamos a falar do nosso mundo, o primeiro mundo, o mundo dos ricos. Se aqui no nosso mundo nós temos dificuldade em conseguir frigoríficos para isto, imagine no terceiro mundo. Esta vacina não foi feita a pensar no mundo, ela foi feita a pensar nos ricos. E é por isso que os números que nós temos neste momento nos dizem que os países ricos do mundo, 15% da população mundial, onde está cerca de 15% da população mundial, já reservou mais de 50% da vacina que vai ser produzida. Não é preciso ser um grande matemático para você fazer as contas, certo? Se onde vive só 15% das pessoas no mundo vai ter mais de metade das vacinas, então e o resto? Quando é que as pessoas, por exemplo, na África subsaariana, nas regiões mais pobres ou nos países mais pobres da América Latina, do Sudoeste Asiático, quando é que estas pessoas vão ter acesso à vacina? Provavelmente não vão ter. E esta é a perspectiva que nós precisamos ter. Curioso porque, nesta altura, o famoso movimento Black Lives Matter não tenho ouvido que eles tenham falado absolutamente a respeito disto. Pelos vistos, Black Lives Matter só nos Estados Unidos da América, ou seja, só se forem afro-americanos. O resto do mundo não há nenhum problema de que isto aconteça. Sobretudo, achamos interessante, do ponto de vista de um cristão bíblico, que estejamos a ver aqui mais uma vez a ganância e o negócio a tomar conta de uma coisa que é tão importante. É interessante para nós, como cristãos, olharmos para esta vacina sob a perspectiva de que ela tem sido apresentada. A salvação. É a salvação do mundo. A ciência é a salvadora e a vacina é a salvação. E, no entretanto, esta salvação humana que está sendo apresentada, ela é muito interessante porque ela provoca muita dúvida. As pessoas têm muito receio. Há uma grande parte da população que diz que não quer fazer a vacina. É uma vacina que, além de criar dúvidas e trazer medo, é uma vacina que tem efeitos secundários bastante significativos. Alguns poderão ser bastante graves. É uma vacina que nos oferece uma salvação bastante temporária. Estamos a falar sobre 3 meses de imunidade. Não se sabe ainda se isto vai poder ser mais. Quando ainda estivermos a meio da vacinação, já as primeiras pessoas que a fizeram já deixaram de ficar imunes. Como é que isto vai funcionar em termos práticos? A relatividade desta salvação é impressionante, porque ela é seletiva, como vimos, são os ricos que as vão tomar. Diante disto, nós como cristãos, mais uma vez, queremos salientar que a verdadeira salvação não é aquela que nos liberta de uma doença física, por pior que ela seja. A verdadeira salvação é aquela que vem para o nosso verdadeiro problema e maior. É um problema interior, é um problema do coração, da alma, é o nosso pecado. Este é o nosso maior problema. A salvação para o nosso pecado é-nos oferecida por Deus. É Ele que nos traz a salvação. A salvação que Deus oferece é universal. É para todas as pessoas em qualquer lugar do mundo. Ela é totalmente gratuita. Não que ela tenha sido barata. Custou a vida de Jesus. Mas Ele a oferece a nós gratuitamente. Nós não temos que comprá-la, seja com obras, seja com ritos, com sacrifícios pessoais. Nós a recebemos pela fé. A Bíblia diz que a salvação é pela graça e por meio da fé. Ela não tem absolutamente nenhuma dúvida, é garantidíssima. E todos aqueles que a experimentaram ao longo destes 2000 anos de cristianismo podem atestar da segurança que têm em relação a ela. A sua duração não são 3 meses, ela é eterna. Ela nos garante a salvação pela eternidade, ela nos garante uma mudança de vida aqui e uma vida eterna com Deus. Os efeitos secundários? Sim, há efeitos secundários. Muda o seu coração. Transforma você numa pessoa não tão voltada para si, mas que de repente percebe que o mais importante nesta vida é nós refletirmos o Deus Criador que nos fez e nós amarmos o próximo como a nós mesmos. Terríveis efeitos secundários. Esta é a diferença entre a salvação humana e a salvação divina. O nosso apelo é, se puder e for possível e chegar a si, faça a vacina, mas não deixe de receber a salvação de Deus.